Público Estadual. O Procurador-Geral de Justiça, ele vai ser acionado quando o promotor de justiça oferecer o arquivamento ou o juiz da comarca discordar, vai remeter para o Procurador-Geral de Justiça, para, se for o caso, ele oferecer denúncia ou nomear outro promotor para que ofereça no lugar dele. Então, para nós, a independência funcional, o membro do Ministério Público pode agir do jeito que quiser, arquivando, denunciando. A única ressalva, que alguns chamam de não exceção, porque o promotor ou o procurador está fazendo algo em nome do chefe, é essa questão do artigo 28 do Código de Processo Penal. Mas, aqui entre nós, normalmente se pergunta na prova da ordem quais são os princípios, repetindo, os princípios institucionais: unidade, indivisibilidade, independência funcional. Para nós, outra coisa que é muito importante: como é que é a composição do Ministério Público? Como é que o Ministério Público se divide? Para nós, presta atenção. Nós temos o Ministério Público da União, Ministério Público da União, e os Ministérios Públicos Estaduais. Aí a pergunta: mas como é composto o Ministério Público da União? Meus caros, a nossa Constituição responde para nós. E nós temos que olhar o texto da Constituição. Está lá no artigo 128 da Constituição. O Ministério Público abrange. Daí vem lá, o inciso primeiro. O Ministério Público da União compreende. E presta atenção na ordem que é colocada na Constituição. Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, essa é a ordem que costuma ter na prova. Ministério Público Federal, depois vem do Trabalho, depois vem o Militar, depois vem o do Distrito Federal e Territórios. Esse é o Ministério Público da União. E depois, no inciso segundo, quer dizer, separado, os Ministérios Públicos dos Estados, os Ministérios Públicos dos Estados. Agora, para nós, meu amigo, isso pode cair em prova? Presta atenção. Pode cair em prova algo próximo disso. Sabe por quê? Por exemplo, uma DIN interventiva. Você estudou com a gente, curso regular do curso, ou assistiu nossas aulas, que a DIN interventiva é uma ação direta de inconstitucionalidade onde se pede uma intervenção. Tá? Quem pode propor essa ação? Você viu comigo, você foi nosso aluno. A DIN interventiva federal, só o Procurador-Geral da República. Só o PGR, Procurador-Geral da República. E às vezes cai abreviado, PGR na prova, tá? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Isso é afirmativo, isso é o correto. Mas na prova, presta atenção. Eles colocam lá, podem propor a DIN interventiva federal, ou pode propor a DIN interventiva federal, o PGR, letra A, PGR, chefe do Ministério Público Federal. Xiii, não está muito certo isso aí não. Sabe por quê? Se você pesquisar nas alternativas, vai ter lá embaixo, o PGR, chefe do Ministério Público da União. Qual que é a mais correta? A mais correta é PGR, chefe do Ministério Público da União. Então você tem que assinalar essa, porque essa é a mais correta. Ok? Presta atenção nisso. Mas, junto comigo. E propor uma DIN interventiva estadual. Quem é que pode? Quem pode é o Procurador-Geral de Justiça, que é chefe do Ministério Público Estadual. Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual. Muito bem. Daí vem a pergunta: como é que eu posso, ingressar na carreira do Ministério Público? Importante. É prestar um concurso público de provas e títulos. Lembrem-se, é um concurso extremamente difícil, Ministério Público da União, os concursos do Ministério Público Federal, do Trabalho, DF, Territórios, etc. O Ministério Público Militar, concurso extremamente que exige muito do candidato. E nos estados, a exigência é a mesma. Então, meu amigo, para ser membro do Ministério Público, só através de concurso público de provas e títulos. Fácil? Não, muito difícil. Eu tenho o privilégio de trabalhar com alguns procuradores da República, lá no Ministério Público Federal, na área criminal. E eles são extremamente capacitados e passaram por um concurso extremamente difícil, muito difícil. São pessoas corretas, honradas, E me orgulha trabalhar no Ministério Público Federal. Agora, importante para nós, meus amigos, os membros do Ministério Público, eles têm vitaliciedade? Outra pergunta de prova. Passou no concurso, vai ter vitaliciedade? Presta atenção. Sim. Se recordam que a vitaliciedade é a proteção que o cargo do promotor oferece, o cargo do procurador oferece? Significa o quê? Que o membro do Ministério Público ele só vai perder o cargo se contra ele houver uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Sentença condenatória com trânsito em julgado. Agora, presta atenção. Meu amigo, para conseguir a vitaliciedade, após quanto tempo de trabalho o Ministério Público vai ter essa proteção? Então, a vitaliciedade ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício. 2 anos em que o membro do Ministério Público está naquele estágio probatório. E serão feitas fiscalizações mensais, semestrais, e ao final de 2 anos,
vai ser feito o processo de vitaliciamento. Junto comigo. Meu amigo, processo de vitaliciamento. Ele vai ocorrer após 2 anos de efetivo exercício. Então, presta atenção. O membro do Ministério Público só ingressa por concurso público de provas e títulos. E após 2 anos de efetivo exercício, será vitaliciado. Amado mestre, me diga. E durante o período de estágio probatório, ele pode ser excluído dos quadros do Ministério Público? Pode. Muito raro. Mas pode? Pode. Presta atenção. Haverá contra ele um processo administrativo assegurado à ampla defesa. Então, ele pode ser excluído no estágio probatório. Ok? É muito raro acontecer isso. Mas pode? Pode sim. Muito bem. Ingressou no Ministério Público. Tem mais uma proteção dada ao cargo do magistrado, ao membro do Ministério Público, promotor, procurador? Sim. É também garantido a ele a inamovibilidade. Inamovibilidade. Presta atenção. E o que significa isso? Significa que o membro do Ministério Público, ele não pode ser removido contra a vontade. O membro do Ministério Público não pode ser removido contra a vontade. Não pode. Não pode. Por quê? Presta atenção. Para viabilizar o trabalho que ele faz, ele tem que ser protegido. Ninguém pode chegar lá, chefe, vou te mudar de lugar. Não. Ele tem uma proteção. Agora, é lógico que essa proteção não é absoluta. Se houver interesse público em manifestação do órgão superior, ele poderá ser transferido, trocado de lugar. Então, isso é uma exceção. É também algo muito raro ser violada a inamovibilidade. Vamos repetir? O membro do Ministério Público, ele é inamovível, ele tem a inamovibilidade. Não pode ser removido contra a vontade, salvo se houver contra ele, algo muito grave e vai ser por manifestação do órgão superior, havendo interesse público para a mudança de comarca ou a mudança de seção judiciária. Ok? Muito raro acontecer isso. Acabou? Não, temos mais uma proteção atribuída ao membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, ele também tem como proteção dada ao cargo dele, a irredutibilidade dos subsídios. Os valores que o membro do Ministério Público recebe não podem ser reduzidos. Irredutibilidade dos subsídios. Os valores que ele recebe, não podem ser reduzidos. Salvo, presta atenção, se houver imposição constitucional e legal. Como assim, amado mestre, houver imposição constitucional e legal? Meu amigo, se o membro do Ministério Público cometer algum crime, por exemplo, e tiver que pagar alguma indenização, alguma pensão, ou pensão alimentícia, alguma coisa do tipo, esse valor vai ser subtraído, vai ser diminuído o subsídio dele. Pode? Pode. Pagamento de pensões, indenizações, pode diminuir o subsídio que ele vai receber, o valor nominal que ele vai receber no final do mês. Pode. Além disso, importante, e se houver alíquota de imposto de renda? Aumentou a alíquota do imposto de renda de 27,5% para 30%. Vai diminuir o subsídio dele? Vai. É possível? Totalmente possível. Por quê? Assim estabelece a nossa Constituição. Irredutibilidade de subsídio, salvo imposição constitucional e legal. E o que mais cai em prova, primeira e segunda fase, é a questão do teto do funcionalismo. Presta atenção. Ninguém no serviço público, na administração pública direta principalmente, pode ganhar mais que o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o subsídio, o teto do funcionalismo é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém poderá ganhar mais que isso, salvo se for administração pública indireta, como por exemplo a sociedade de economia mista, que pode até avançar acima disso. Agora, a regra, os servidores públicos, administração pública direta, regra, não devem ganhar mais que o teto do funcionalismo público. Qual o teto? Subsídios do ministro do STF, como é o caso dos membros do Ministério Público. Eles não podem ganhar mais que o subsídio dos ministros do STF. É lógico que existem exceções que você, se quiser, pesquise. Tem resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, como também existe do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem exceções que pode até haver um acúmulo superando, mesmo temporariamente, esse teto do funcionalismo. É lógico se o promotor ele pode exercer uma função de professor, entidades públicas ou privadas. Esse valor que ele vai receber nessa outra atividade pode suplantar o teto do funcionalismo, somadas as duas, subsídio do promotor, mas a atividade que ele exerce, uma atividade privada de professor, somando pode ficar acima do teto. Mas lembrem-se, ele sempre vai ter que pagar imposto de renda. Okay? Sempre vai ter que pagar imposto de renda. Tranquilo até aqui? Muito bem. Com relação ao Ministério Público, eu chamaria a atenção para vocês com relação ao artigo 129,
com relação às funções